Boa noite, igreja. Bom, muito bom adorarmos ao Senhor, muito bom participarmos de um momento com a manifestação da presença do Senhor. Muito bom celebrarmos a esse Deus, demonstrarmos toda a nossa honra, né, todo o nosso louvor àquele que é verdadeiramente digno de honra e de louvor. Queridos, nós estamos na nossa série de mensagens e de ministração, que eu sinceramente não sei dizer para você quando vai acabar, talvez seja só quando Jesus volte, Amém? É que tem uns que preferem que Jesus demore para voltar. Não, pastor, mas agora, né? Agora eu estou no meu emprego, agora que eu comecei a ganhar dinheiro, agora que a profissão está indo, estou fazendo medicina no Paraguai, pastor, não dá para me formar primeiro? Eu queria que Jesus voltasse hoje, e todas essas questões iriam embora, todas essas questões acabariam, glória a Deus. Mas vamos até que o Senhor nos dê uma outra direção, até que o Senhor nos mostre de uma outra forma o que devemos fazer ou continuar fazendo. Você pode falar comigo o nome da nossa série? Vamos lá, 1, 2, 3. Uma mente, mais uma vez bem forte, uma mente transformada. Hoje nós vamos meditar sobre esse tema dentro dessa série, tornando-se o lugar da habitação de Deus. Tornando-se o lugar da habitação de Deus. Talvez se você já recebeu o banner, que enviamos todos os domingos, você já viu o tema, mas para aqueles que não viram, aí está. Se você ainda não recebe o bannerzinho que nós enviamos todo domingo, todas as nossas reuniões, na realidade, fale com o seu líder de célula. Se você não está numa célula ainda, uma boa oportunidade para você fazer parte desse momento. Então, como é o tema dessa noite? Vamos lá? 1, 2, 3. Quem vai se tornar o lugar da habitação de Deus? Eu já sou. Você vai se tornar ainda? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, do mais. Já somos habitação de Deus, amém? Já somos habitação de Deus. Por isso que quando a gente fala assim, quando a gente diz assim, Senhor, eu quero a tua presença. Onde foi que você deixou ela? Onde se perdeu a presença de Deus? Porque Ele já se faz presente em nós, amém? É diferente de você dizer, Senhor, eu quero a tua presença manifesta na minha vida. Há uma manifestação que Deus quer fazer e deseja fazer a todo tempo na nossa vida, das mais variadas formas. Isso é o mais fantástico desse Deus, que não é algo repetitivo, mas tornar-se o lugar da habitação de Deus. Esse é o tema que nós vamos meditar nessa noite. Eu ou você, irmão? Sem competir aí, mano. Senão nós vamos conversar aí, nós vamos ter que parar aqui. Obrigado, querido. Vamos ler juntos? Nascemos sem essa bênção, falharemos em suprir a terra com os recursos dos céus. Nascemos para viver sob céus abertos. Sem essa bênção, falharemos em suprir a terra com os recursos do céu. Você lembra que nós temos falado uma frasezinha? Qual que é? Na terra como no céu. Na terra, nascemos para viver sob céus abertos. Sem essa bênção, falharemos em suprir a terra com os recursos dos céus.
E aí você vai vendo a cada domingo que o Senhor vai nos trazendo uma revelação maior da sua palavra. Deus tem gerado uma expectativa no meu coração pelo que Ele quer fazer no nosso meio, pelo que Ele quer realizar em nós, na nossa vida. O sonho do coração de Deus é que nós tomemos consciência dessas verdades, mas que nós não fiquemos apenas na esfera das reflexões, das percepções. Não é isso que Ele deseja, mas que nós possamos agir com base nelas, que nós possamos caminhar nessa direção, e cada vez mais, a vontade de Deus será feita na terra como no céu. Na terra como no céu. Está acontecendo uma revolução na hora certa. Na terra como no céu. Na terra como no céu. Deus já tem levantado pessoas no nosso meio, no meio desta congregação, desejosas por orar, desejosas por ter um tempo junto com o seu grupo, além célula, além ministério, além do seu tempo junto, desejosos por mais de Deus, com o desejo de provocar milagres, viver na terra assim como no céu. Deus já tem levantado essas pessoas no nosso meio. Essa semana conversava com algumas pessoas e o desejo delas é exatamente esse, tem sido exatamente esse, de dar um passo a mais na direção daquilo que Deus está propondo. Por isso a expectativa de Deus não é que olhemos para tudo isso que estamos vivendo, esse momento que Deus tem nos dirigido, e fiquemos apenas olhando, reflexivos, o que está acontecendo? Não, mas que nós possamos entrar nesse mover, que nós possamos mergulhar nesse mover e deixar Deus agir através da nossa vida. A Bíblia, ela fala em diversas passagens, ela fala sobre sermos a habitação de Deus, a casa de Deus. Onde? Na terra. Sermos a casa de Deus. Diversos momentos da palavra de Deus, ela fala sobre isso. Mas o que significa ser a casa de Deus? O que significa ser a casa de Deus? Será que isso é importante? Como isso muda a maneira como vivemos a vida cristã diária? O nosso caminhar diário, como isso muda? O que isso tem a ver com renovar a nossa mente? Estamos falando de uma mente transformada. 4 questões. E a resposta, ela é muito simples. Muito simples. A ideia de sermos casa de Deus tem tudo a ver com cada uma dessas coisas aí relatadas. Cada uma delas. Mas eu quero com você começar vendo a primeira menção à casa de Deus na Bíblia. Primeiro momento na palavra de Deus em que fala-se sobre a casa de Deus. E isso está descrito em Gênesis 28, do 10 ao 19. Como esse texto é um texto um pouco maior, de vários versículos, eu não coloquei aí, mas abra o seu smartphone, abra a sua Bíblia e vamos ler juntos, e assim você pode meditar naquilo que nós estamos lendo. Gênesis 28, do verso 10 ao verso 19. Gênesis 28, do verso 10 ao verso 19. Todos acharam? Amém? É o primeiro livro da Bíblia, por consequência vai ser o primeiro no índice do seu smartphone. Gênesis capítulo 28, verso 10 ao verso 19, diz assim a palavra de Deus:
Jacó saiu de Berseba a caminho de Harã. Ao escurecer, procurou um lugar para passar a noite. Na hora de deitar, ajeitou uma pedra debaixo da cabeça, no lugar de um travesseiro. Ele dormiu e teve um sonho. Uma escada apoiada na terra chegava até o céu. Ah, entendi a escada, pastor. Você achou que eu ia sair por lá? Hein? Ia ter uma entrada hoje assim? Hein? Teve um que chegou para mim e disse assim: pastor, não tem homem para tirar essa escada aí do púlpito? Os negócios aqui é no nível, né? O negócio aqui é bravo. Ele dormiu e teve um sonho. Uma escada apoiada na terra chegava até o céu. E os anjos de Deus faziam o quê? Subiam e desciam por ela. De repente, o Eterno apresentou-se a ele e disse: eu sou o Eterno, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Dou a você e a seus descendentes essa terra em que você está dormindo. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vou estar sempre com você e o protegerei aonde quer que vá. Também vou trazer você de volta a esta terra. E até que eu tenha cumprido tudo o que prometi, não vou deixar você. Jacó acordou e exclamou: sem dúvida, o Eterno está nesse lugar e eu não sabia. Ele estava apavorado e balbuciava, incapaz de conter o espanto. Que coisa inacreditável, maravilhosa e santa! Esta é a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã bem cedo e pôs a pedra que havia usado como travesseiro na posição vertical, como uma coluna para memorial. Depois disso derramou óleo sobre ela e deu ao lugar o nome de Betel, casa de Deus. Até aquele dia a cidade se chamava Luz. Pai querido, mais uma vez ministra ao nosso coração a Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, que a Tua palavra encontre corações sedentos, mentes abertas, Senhor, desejosas por mais essa porção da Tua palavra. Vem de encontro ao nosso coração, fala aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, Pai. Pela Tua infinita misericórdia, Senhor, me usa como instrumento aqui para comunicar ao coração dos meus amados aquilo que é a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, Senhor, mais uma vez entregamos esse tempo a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Esta é a casa de Deus, Jacó diz, é a porta do céu. Existem diversos aspectos dessa casa nos quais nós devemos prestar atenção. E primeiro, Jacó está dizendo: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Deus está nesse lugar e eu não sabia. E agora eu queria dar um minutinho para você, para que você compartilhasse aí com a pessoa que está do seu lado, por que Jacó disse isso? Qual o significado disso? Como você entende essa frase dita por Jacó? Deus está nesse lugar e eu não sabia. Dá uma conversadinha aí, vou dar um minutinho para você. Vai lá. Agora é hora de conversar, depois não. Pronto? Chegaram a uma conclusão? Hein? Chegaram a uma conclusão? Vamos ver se você chegou à mesma conclusão. Sabe, o que isso, não é que o que você compartilhou está errado, não é isso. Mas, o que essa frase pode também nos levar? O que ela também pode nos levar a refletir? Isso pode dizer que é possível nós estarmos na presença da casa de Deus,
Olhe quantas casas de Deus estão ao seu lado. Falamos, somos habitação de Deus, amém? Olhe quantas casas de Deus estão ao seu lado, atrás de você, na sua frente. Mas é possível nós estarmos na presença da casa de Deus e nem ao menos sabermos que ela está ali. E nem ao menos sabermos que ela está ali, em outras palavras. Sem uma revelação, no caso de Jacó, um sonho, né? O texto diz que ele teve um sonho. Nós podemos passar batido, ignorar a obra de Deus, o realizar de Deus que está acontecendo ao nosso lado. Muitas vezes na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida das pessoas da célula, na vida dos nossos líderes, nós estamos ali, mas não estamos percebendo, não estamos atentos ao que está acontecendo. Quer ver um outro exemplo? Nós acabamos de sair de um momento em que, se eu saísse aqui aleatoriamente e perguntasse para algumas pessoas, como é que você, o que você achou do momento do louvor que nós tivemos? Ah, pastor, foi maravilhoso. Ah, pastor, foi isso. Ah, foi aquilo. Mas talvez houveram pessoas que estavam nesse lugar iguais a elas que será que essa escada aí? Será que vai demorar o louvor hoje? Você está entendendo? A igreja vivendo um mover, e você entra e sai dos cultos da mesma forma. Você entra e sai do mesmo jeito, nada muda. Por quê? Deus esqueceu de você? Quando nós invocamos e quando nós declaramos e quando nós experimentamos a presença manifesta de Deus nesse lugar, será que a única cadeira que Ele não olha é a sua? Jacó está dizendo, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quantos entram e saem das nossas reuniões, das nossas células, da nossa vida, e não percebem o que Deus está fazendo, como Deus está se movendo. Pessoas que estão como Jacó antes do seu sonho. Antes do seu sonho, Deus está ali, está fazendo, está agindo, mas elas não se dão conta. Elas não se dão conta, não sabem o que está acontecendo. Não tem a mínima noção de como as coisas estão correndo. Deixa eu dizer uma coisa para você, há um céu aberto sobre nós. Há um céu aberto. A casa de Deus, próximo querido, a casa de Deus funcionava sob um céu aberto. Significa que queridos, isso é muito importante. Eu fiz questão de escrever para você ver isso e atentar para isso. A casa de Deus funcionava sob um céu aberto, significa que toda a esfera demoníaca havia sido rompida e havia clareza entre a dimensão do domínio de Deus e o que estava acontecendo na terra. Vejo o céu aberto. É interessante porque Deus quer fazer, Deus quer realizar, mas muitas vezes estamos alheios ao que Ele quer fazer. Isso foi retratado no sonho de Jacó. Acabamos de ler o texto, como uma escada com anjos subindo e descendo. É isso que o texto diz. Os anjos sobem e descem e realizam a missão de Deus, a missão que Deus tem para eles, executando a tarefa sobrenatural que Deus deu para cada um deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, anjos estão esperando que os cristãos vivam um estilo de vida arriscado, que Deus espera deles.
O que é esse estilo de vida arriscado? O estilo de vida que demonstra toda a sua esperança, toda a sua confiança, toda a sua fé em Deus. Anjos estão esperando. Será que ao você olhar para a escada da sua vida, onde estão os anjos? Eles estão subindo e descendo, ou já faz muito tempo que eles estão na espera? Ou já faz muito tempo que essa escada não é usada? Já faz muito tempo que nada flui. O trabalho dos anjos é trazer a realidade do governo de Deus, as situações que afligem a humanidade. Esse é o trabalho deles. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz: não é óbvio que todos os anjos são enviados para ajudar os que foram designados para receber a salvação? Olha a palavra de Deus aí confirmando. Olha a palavra de Deus aí descrita. Os anjos completam a missão do Senhor. Agora, um estilo de vida sem riscos tem pouca necessidade de assistência angelical, de apoio angelical. O texto diz que Jacó acorda do seu sonho e declara: esse lugar não é outro, senão, não estava falando de um lugar físico, não estava falando de um abrigo onde ele pudesse ficar, onde ele pudesse descansar, não era disso que ele estava falando. Aliás, você lê e você vê que Jacó nunca teve a revelação, a resposta desse sonho, mas eu e você temos a revelação dele. Eu e você temos a revelação dele. A resposta veio centenas de anos depois, porque tudo, querido, é importante você saber disso, tudo na Bíblia se conecta. Tudo na Bíblia tem uma conexão. Tudo na palavra de Deus tem uma conexão. Mas a resposta vem centenas de anos depois, na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Que foi o cumprimento inicial dessa profecia. João capítulo 1, verso 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus era a casa de Deus, o próprio Deus, a habitação de Deus que se fez carne, o lugar onde Deus vivia, e ele foi o cumprimento inicial dessa imagem profética de Gênesis 28 que acabamos de ler, desse sonho de Jacó que acabamos de ler. A casa de Deus não é um prédio. Você pode repetir isso comigo? A casa de Deus não é um prédio. Já falei para você várias vezes, mas esse lugar e tantos outros que temos ou venhamos a ter, é apenas um lugar para nos reunir. Aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus não é um prédio, um local, uma denominação, mas a palavra deixa muito clara: a casa de Deus é uma pessoa. Quantos querem ser casa de Deus nesse lugar? Louvado seja o nome do Senhor. A casa de Deus é uma pessoa. O cumprimento da casa de Deus teve início em Jesus. Ele foi a casa de Deus na terra, a habitação de Deus na terra, mas isso não para com Jesus. Jesus foi o cumprimento inicial, mas não o cumprimento final. Há uma grande diferença, e eu vou mostrar isso para você. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando você se converteu, quando você confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você declarou isso a Deus, essa não foi a intenção final de Deus para você. Senão nós seríamos uma linha de produção. Pense da seguinte forma: esse já se converteu, para cá, e agora é esse, para cá, esse, e vai
e próximo. Não, essa não foi a intenção final de Deus para mim e para você. Isso foi apenas um começo, uma preparação. Para quê? Para que possamos continuar cumprindo com a sua vontade e sermos cheios da sua plenitude. Sermos cheios dele, vivendo um estilo de vida cristã normal, na terra como no céu. Na terra como no céu. Eu tenho falado para você desde a primeira ministração que é uma mudança de mente. Nós estamos falando de mudança de mente. A casa de Deus é a imagem da intenção de Deus para a nossa vida e tudo, e absolutamente tudo o que nós fazemos. Tudo que nos envolve. Deus quer uma casa onde Ele habite, onde os anjos subam e desçam. Em missão, cumprindo a sua missão, sendo usados por Deus para uma missão, e os céus estejam abertos sobre esse povo que habita nele. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Mas quantas vezes temos experimentado o subir e o descer dos anjos de Deus? Quantas vezes temos experimentado isso? Precisamos permanecer ligados no Senhor. Precisamos permanecer conectados com Ele. Deus deseja intensamente invadir esse mundo. Vamos tirar o contexto geral. Deus deseja intensamente invadir a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua sala de aula com as realidades do céu através da sua vida. Deus deseja isso. Os céus estão abertos para que isso aconteça. Tudo aquilo que foi conquistado no Calvário por Cristo está à nossa disposição. E Deus deseja que todas essas conquistas, tudo isso, todo o preço que foi pago, essa realidade possa ser vivida por nós e por aqueles que estão em nossa volta. Anjos subindo e descendo. Anjos subindo e descendo. Mas Ele continua esperando, e eu vou repetir de novo para você, por filhos e filhas, por homens e mulheres que desejem viver uma vida cristã normal. Uma vida cristã que coloca-se em risco, recorrendo a cada dia aos recursos insondáveis do céu sobre a sua vida. A cada dia anjos subindo e descendo. A cada dia anjos ministrando, a cada dia anjos trazendo os recursos do céu. Recursos que têm permanecido inativos na vida de muitos. Que têm estado parado. É assim que nós funcionamos como casa de Deus. É assim que nós funcionamos como casa de Deus. Há um céu aberto sobre cada um de nós. Há um céu aberto sobre cada um de nós. Você só vai conseguir ver aonde essa escada termina, você chegando aqui embaixo e olhando. Jacó não conseguia ver, os céus estavam abertos, e aquela escada, ela transpunha as nuvens, ela ia e ele não conseguia ver, mas uma coisa ele via: os anjos desciam e subiam, e ele reconhece verdadeiramente, essa é a casa de Deus, nesse lugar Deus está. Quanto temos experimentado dessa presença manifesta nas nossas vidas? O quanto temos experimentado isso nas nossas vidas? Como filho de Deus, temos liberdade e acesso absoluto a tudo que Cristo conquistou.
O quanto temos experimentado disso? O quanto temos usufruído disso? Algumas escadas não têm sido usadas por muito tempo. Há muito tempo não são usadas. Há muito tempo estão paradas. Não há anjos subindo e descendo, porque não temos entrado na área do sobrenatural. Tá bom, eu sou um cara bacana, eu sou um esposo fiel, eu sou um cara honesto, não passo ninguém para trás, cumpro com as minhas obrigações, eu sou um dizimista fiel, eu oferto também, eu vou aos cultos, eu vou na célula. Há muito mais. Há muito mais. Há muito mais. Há um sobrenatural para vivermos. E esse é o nosso problema. Porque para ser casa de Deus, temos que agitar, temos que encher a nossa vida de alegria, temos que encher a nossa vida de paz, de cura, de liberdade, porque essas são as realidades celestiais. Quanto disso você tem visto acontecer na sua vida e através da sua vida? Em você e através de você, deixa eu repetir para você, os céus estão abertos sobre nós. Mas os anjos estão subindo e descendo. Precisamos firmar o propósito de ser uma casa cheia da glória de Deus, cheia da presença manifesta de Deus, por onde quer que andemos. Por onde quer que andemos. Porque senão você imagina a situação. Você tem uma questão na sua família, você tem uma questão no seu trabalho, né? E aí você chama toda a equipe aqui, desde cooperadores a ministério de louvor e tudo, para ir lá fazer a ministração e ter todo aquele tempo de louvor para que Deus se manifeste. Você é a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus. As realidades celestiais estão à sua disposição. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Anjos querem subir e descer. A escada está posta. A escada está posta. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Mas Jacó também fala sobre a porta do céu. Jacó diz: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Esta é a porta dos céus. Mais um, querido, aí. Deixa eu deixar claro para você uma coisa nesse contexto de Gênesis 28 que fala de porta. Essa porta que o texto está falando não é a porta que também se refere nos evangelhos da salvação. E há outros textos, né, que falam de portas, mas não como porta da salvação. Jesus diz em João 10, sobre ele ser a única porta da salvação. Essa é outra ministração, essa é outra coisa, só para fazer um parênteses para você aqui. Não existe outro caminho, Jesus é a única porta para a salvação, amém? Esclarecido isso. Mas nesse contexto de Gênesis 28, portas, elas falam de um lugar de transição, de um lugar de acesso. E ele está falando, esta é a porta dos céus. Jesus fala sobre portas em Mateus 16, 18 ao 19, temos aí? Eu acho que não. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Somos a porta do céu. Amém, igreja? Amém. Somos a porta do céu. Outra forma de dizer casa de Deus.
Agora Jesus introduz uma ideia das portas do inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu lia esse texto, no passado, a gente não tinha muito acesso a várias versões bíblicas, e eu vou ler uma versão para você daqui a pouco, que se houvesse essa versão no passado, ela ficaria muito mais clara. Mas quando eu lia esse texto, eu pensava, e talvez esse tenha sido o pensamento de muitos: a igreja, né, nós, corpo de Cristo, trancada num lugar, uma porta estabelecida, né, e a igreja procurando manter posição, segurando essa porta, fazendo força para segurar essa porta, porque o diabo e seus asseclas estão lá do lado de fora, tentando romper tudo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é totalmente o oposto disso. É totalmente o oposto disso. E a versão da Bíblia, a Mensagem, ela traz uma clareza, porque qual que era a visão antiga? Uma igreja fraca, uma igreja com medo, uma igreja desesperada, tentando se proteger a todo custo, até que Deus se apressava em resgatá-la, até que Deus se apressava em vir em seu favor, para livrá-la do grande e mau diabo. Quando lia-se esse texto, o significado que dava-se para ele, eu estou falando de muitos anos atrás, era esse. Mas, mude a sua mente. Mude a sua mente. Pense comigo, a imagem é totalmente oposta. A igreja está no ataque. A igreja está no ataque. E não tem diabo nenhum, potestade nenhuma, demônio nenhum que vai prevalecer. Estamos vencendo e avançando. Estamos vencendo e avançando. O texto diz assim: você é Pedro, uma pedra, essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos no ataque, e cada porta que se levanta, porque somos a porta do céu, vai sendo derrubada. Jesus vai vencendo através da nossa vida. Deus vai sendo glorificado. Pessoas vão confessando Jesus. Famílias vão sendo restauradas. Pessoas vão sendo curadas. E Deus vai sendo exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Você é porta do céu. Você é a porta do céu. Vá na autoridade do nome de Jesus, já com a certeza e com a convicção de que o inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer. E isso muda tudo. Isso muda tudo, porque quando olhamos para as circunstâncias que estão em nossa volta, quando olhamos para as pessoas tomadas pelo inferno, tomadas por circunstâncias, assoladas, oprimidas por Satanás, querido, eu já tenho uma certeza através da palavra de Deus, porque se eu sou casa de Deus, e se eu sou porta do céu, eu já sei que toda aquela cambada de demônio que está lá, vai bater em retirada, porque Deus vai se estabelecer na vida daquela pessoa. É isso que Deus quer fazer através da nossa vida. É isso que Deus quer fazer através de nós. Estamos avançando e vencendo. Estamos avançando e vencendo. E Jesus promete que no fim, como diz o texto, nenhuma porta do inferno prevalecerá. Nenhuma porta prevalecerá. E eu quero falar para você sobre as portas do inferno. Onde ficam as portas do inferno? Onde o diabo se senta com poder. E preste bastante atenção nisso. Onde ficam as portas do inferno? Onde o diabo se senta com poder e autoridade? Talvez você lembre
Nós falamos, não sei se domingo passado ou domingo retrasado, mas sobre a nossa mente ser a guardiã do reino de Deus. A nossa mente é o lugar de acesso, transição, poder. Com isso nós podemos concluir que as portas do inferno, elas estão colocadas na mente das pessoas. Na mente das pessoas. Jesus deixou isso claro quando ele falou em Mateus capítulo 16, verso 21 ao verso 23. Ele diz assim: desde aquele momento, temos isso? Não? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Para você que está marcando, eu li Mateus 16, 21 a 23. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Veja, Jesus não disse: Pedro, seu adorador do diabo. Ele não falou: você está cheio de todo tipo de prática, de enganos ocultos. Não, o que Jesus disse para ele? Pedro, a sua mente está cheia de coisas do homem. Cheio de coisas do homem. Queridos, o diabo recebe poder pela concordância humana. O diabo recebe poder pela concordância humana. Essa postura mental é uma porta a partir da qual Satanás é liberado para trazer destruição às pessoas. Dizer, e eu já disse muito isso, eu sou apenas humano. Eu sou apenas humano. É o mesmo que dizer, eu sou apenas satânico. Calma, não me julgue ainda. A humanidade sem Cristo, as pessoas sem Cristo, toda a humanidade sem Cristo, no centro, ela é satânica. Então nós que somos filhos de Deus, e quando eu disse isso eu dizia na minha ignorância, nós que somos filhos de Deus, nós não somos apenas humanos, nós somos muito mais que isso. Nós somos filhos de Deus. Isso vai além de qualquer perspectiva humana. Isso vai além de qualquer realidade humana. Porque quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós perdemos o privilégio de afirmar: eu sou apenas humano. Eu sou filho de Deus. A porta do inferno está na mente das pessoas todas as vezes que concordamos com o inimigo. Ah, pastor, mas eu não concordo com Satanás. Será? Damos poder a ele todas as vezes que concordamos com uma perspectiva centrada no homem. Opa, aí eu já me encaixo, pastor. É na nossa mente. O que Jesus diz a Pedro? Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quantas vezes na sua caminhada você depositou o seu pensamento, a sua confiança, a sua esperança em homens e esqueceu de sequer orar a Deus? Sequer orar a Deus.
aqueles que se apoiam, se centram na sabedoria natural, que não conhecem a Deus, dão poder a forças demoníacas, dão poder a Satanás. É uma porta aberta para que ele possa liberar o seu poder de matar, roubar e destruir. Quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas têm vivido essa realidade? Amados, isso é assustador, mas a Bíblia nos mostra que isso é uma verdade. Que isso é uma verdade. Mas eu tenho uma boa notícia para você, amém? Quer uma boa notícia? Eu e você somos o povo que é a porta do céu. Nós somos a porta do céu. Isso muda totalmente, porque o nosso objetivo então é concordar com o céu. O nosso objetivo é concordar com o céu o tempo todo, deixar que a nossa mente não seja a porta do inferno, mas seja a porta do céu. Concordar com as realidades celestiais, onde anjos sobem e descem diariamente, diuturnamente, livremente, continuamente, para cumprir com as missões ordenadas por Deus. Nós somos o povo que é a porta do céu. A Bíblia confirma isso quando diz, eu li esse texto para você, não enfatizei muito porque ia ler ele novamente, mas ele diz assim, Mateus 16:19, e isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus, e as chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. Essa é a versão da Bíblia Mensagem, mas você está mais acostumado com o texto que ligares na terra será ligado no céu. Mas esse texto deixa mais explícito. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e as chaves para abrir qualquer porta. Volte o seu pensamento de que as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Então, meu amado, não há nada difícil para os filhos de Deus. Não há nada difícil, não há nada impossível para aqueles que já estão denominados como casa de Deus, como porta do céu. Não há nada, absolutamente nada. Nossa tarefa é ver o que está ligado lá em cima. O que está ligado lá em cima e ligá-lo aqui na terra como no céu. Na terra como no céu. Tudo o que é livre para funcionar na dimensão celestial precisa ser liberado por nós que somos a porta do céu, para que também aconteça na realidade terrena. Precisamos ir nessa direção. Devemos ser o povo que é a porta, livre para o fluir das realidades celestiais na terra. Precisamos ser esses. Precisamos ser essas pessoas. Eu via um testemunho, eu lia sobre um testemunho. E esse pastor, antes de ele ter essa revelação acerca disso que acabamos de falar, ele orava com alguém por uma determinada situação. E ele, nessa oração, ele repreendia, porque a situação falava disso, ele repreendia todo o espírito de injustiça, ele repreendia todo o demônio do engano, de toda a acusação, e a oração terminava assim. Eles oravam e oravam e oravam, e toda vez ele repreendia isso. Mas quando Deus trouxe essa revelação a ele, quando a sua mente foi transformada, quando ele começou a conhecer, a ver as realidades do céu, um dia ele estava num lugar onde essa palavra foi ministrada,
E ele chamou aquele irmão de novo, porque aquela situação se arrastava já por um tempo. E ele diz: eu preciso orar com você. Eu preciso orar com você. Até hoje eu não completei a oração, eu não fiz a oração como ela devia ter feita. E agora ele ora da mesma forma que ele orou anteriormente. Mas ao final ele diz: Espírito de justiça, Espírito de revelação e verdade, toma a vida dessa pessoa. O que ligardes na terra será ligado no céu. Essa é a realidade do céu para as nossas vidas. Que todo o Espírito que vem da parte de Deus venha transformar, venha curar, venha sarar, venha quebrar grilhões, venha restaurar, venha produzir tudo aquilo que a palavra diz: alegria, paz, liberdade, libertação. É a isso que devemos clamar. Devemos sim destruir as obras do diabo, como vimos semana passada. Devemos sim ser a porta do céu. Devemos sim avançar contra as portas do inferno, porque elas não prevalecerão. Mas devemos dizer aos anjos: venha o reino de Deus sobre a vida dessa pessoa. Venha a realidade celestial sobre a vida dessa pessoa. Pastor, mas como eu vou saber o que eu vou ligar? Ah, querido, como eu vou saber como orar? Como eu vou saber o que orar? A única maneira de nós sabermos essas coisas e de como funcionarmos como casa de Deus e porta do céu, a única maneira é ter a revelação do que está acontecendo no céu. E isso me traz uma outra questão. Porque quando eu me deparava com isso, eu comecei a olhar por que durante tanto tempo, e em nome de Jesus isso acaba na sua mente hoje, em nome de Jesus. Porque durante tanto tempo, Satanás deu nome às coisas dentro do próprio rebanho de Deus. Esse tem o dom disso, esse tem o dom daquilo, esse só pode ter o dom disso, esse só pode ter o dom daquilo. Todos nós temos a revelação das realidades celestiais sobre a terra. Todos nós temos essa capacitação para buscarmos a revelação do que está acontecendo do céu. Fora disso, estamos atuando no escuro. Estamos atuando no escuro. Deus sempre quis liberar para o seu povo essa verdade respaldada na sua palavra, através da sua palavra, das coisas que se encontram no céu. E como eu sei disso? Através do meu relacionamento com Ele, através da minha vida de oração, através da minha busca a esse Deus. As coisas do céu não têm paralelo na terra. João 3,2, Jesus disse: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus estava expressando um desejo de revelar as coisas a nós, coisas que estão acontecendo na dimensão espiritual. Mas ao mesmo tempo Ele está chamando a atenção daqueles que estavam ali. Vocês precisam crer. Vocês precisam crer. Sabe, queridos, nós precisamos entrar em concordância com o Pai, nesse relacionamento, nessa intimidade, nessa comunhão com Ele, para que toda a realidade do céu, para que a liberação de milagres, de curas, de poder sem precedentes, venham acontecer nas nossas vidas e através das nossas vidas, tornando-se a habitação de Deus, tornando-se o lugar da habitação de Deus. Precisamos cumprir com o propósito, com o destino de ser a casa de Deus, a porta do céu. É isso que
Deus quer fazer em nós e através de nós. É isso que Ele quer nos levar a experimentar. É isso que Ele quer fazer com que, através da nossa vida, aconteça na vida de tantas outras pessoas. Tornando-se o lugar da habitação de Deus. Existem céus abertos sobre as nossas vidas. Somos a casa de Deus, somos a porta do céu. Precisamos experimentar as realidades celestiais. Precisamos clamar pelas realidades celestiais na terra como no céu. Deus quer que sejamos a sua casa. Deus quer que sejamos a porta do céu. Não deixe que a sua mente esteja apoiada na realidade humana. Não deixe que a sua mente esteja firmada naquilo que provém do homem. Estabelecida, sustentada naquilo que vem do homem. Mas atraia a realidade dos céus sobre a sua vida. E seja uma porta do céu por onde quer que você ande. Por onde quer que você esteja. O Senhor está aqui nessa noite, amém? A presença dEle já se fez manifesta e continua sendo manifesta através da sua palavra. Mas a realidade celestial é muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo, do que aquilo que nós temos visto. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora. E antes de nós orarmos, porque vai haver cura nesse lugar nessa noite. E antes de nós orarmos para que milagres aconteçam, para que anjos desçam, para que anjos subam e desçam. É óbvio que essa escada que está aqui é apenas figurativa para que isso lembre você. Mas há escadas dos céus postas sobre esse lugar, ligando os céus à terra, e os céus estão abertos sobre esse lugar. Deus se faz manifesto nesse lugar, e onde Deus se manifesta, pessoas são curadas, pessoas são saradas, famílias são transformadas, casamentos são restaurados, filhos se convertem aos pais, pais se convertem aos filhos, milagres acontecem, o sobrenatural de Deus vem sobre a vida do seu povo. Ele está nesse lugar, querido, Ele está nesse lugar. Creia nisso, creia nisso e busque ao Senhor e deseje o Senhor. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, estás aqui, mudando destinos, te adorarei, estás aqui, operando milagres, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
resposta. Jesus enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a